Oi, gente, meu nome é Silvia, sou professora da escola essa e hoje a gente vai abordar, né, o sistema cardiovascular. Vamos lá? O que é o sistema cardiovascular, né? O que você sabe sobre o sistema cardiovascular? O sistema cardiovascular, ele é um sistema composto, né, de tubos, é um sistema fechado, primeiramente composto de tubos, que tem por função distribuir o sangue, né, por todo o corpo humano, levando oxigênio e nutrientes e retirando do corpo, né, os elementos não mais essenciais, que seria o gás carbônico, o dióxido de carbono e as excretas resultantes do metabolismo, ok? Então, essa é a função básica do sistema cardiovascular, tá? Fora isso, o sistema cardiovascular também ele é importantíssimo para gerar o calor, né? Porque ele garante, então, gerando calor, a homeostase, então, o equilíbrio do organismo. Vamos prestar atenção aqui um pouquinho, né? Antes da gente começar a abordar mais profundamente o sistema cardiovascular. Saber, a primeira, né? Que o sangue também pode ser chamado de hemolinfa, né? O coração é dividido em 4 cavidades ou 4 câmaras. Então, a gente vai ver isso. O coração, ele trabalha com 2 tipos de sangue. Um é o sangue venoso e o outro é o sangue arterial, né? O sangue venoso, ele é pobre não quer dizer que ele tem ausência de oxigênio, tá? E rico em excretas, que são as excretas, os elementos não mais interessantes ao corpo, né? Que já foram metabolizados. E o sangue arterial, que é o sangue bem vermelho, né? Rico em oxigênio e rico em nutrientes, ok? O coração ele é uma bomba contrátil e propulsora. Se ele parar, a gente morre. Todo mundo sabe disso, né? O tecido muscular é inervado pelo sistema nervoso autônomo e parasimpático, o que quer dizer que a gente não controla o nosso coração. Você não consegue falar para o seu coração, bate, para, tá? Impossível. O coração também apresenta 3 camadas, né? O epicárdio, que é o mais externo, o miocárdio, que é o músculo contrátil, e o endocárdio, que é a camada mais íntima do coração. E a gente vai aprender isso nesse estudo. Chamamos de vaso sanguíneo, né? Tudo aquilo que carrega sangue. Então, a gente tem 5 tipos de vasos. A gente tem artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, né? Então, isso também é importante vocês gravarem, tá? Todo sangue que chega no coração chega por uma veia, todo sangue que sai do coração sai por uma artéria. Os átrios recebem o sangue vindo do corpo e dos pulmões, e os ventrículos expulsam, né, o sangue para o corpo e para os pulmões também. A contração cardíaca ou a ejeção do sangue, né, é chamada de sístole, enquanto o relaxamento dos ventrículos é chamado de diástole. Acho que em algum momento na aula da professora Vera ou da professora Rosângela, não sei, vocês vão ouvir sístole e diástole. Desculpa, eu tô gripada, gente. Sístole ou diástole, tá? Aqui relacionado à aferição de pressão arterial. Para que o sangue ele não retorne, né? O sangue ele tem que seguir o fluxo único. Então, para que ele não retorne, né? Esse fluxo ele tem que ser controlado por válvulas ou válvulas. Então, tudo que está escrito aqui a gente vai observar um. Primeiro, né? Ainda sobre os tipos de vaso, as artérias, ó, e as arteríolas, elas apresentam uma camada elástica que tem que aguentar, tá? A pressão gerada pelos ventrículos. A todo momento, o ventrículo, quando ele ejeta o sangue, né, ele gera pressão, e a pressão ela tem que ser mantida pelas paredes das artérias e das arteríolas, porque essa pressão ela é efetuada pelo bombeamento. Se a artéria e a arteríola elas forem frágeis, a gente não consegue fazer com que o sangue ele tenha, né, a pressão necessária para poder chegar onde ele deva chegar, que é lá nos capilares, tá? Então, observem aqui, ó, que a parede da artéria, ela é muito maior, né, do que a parede da veia. A arteríola, que embora as duas pareçam iguais, ela também tem diferenças, tá? É que no desenho aqui não dá para perceber, mas a artéria, a camada de elastina dela é muito maior, né, do que da vênula, certo? Aqui tem uma explicação básica para vocês poderem ler, né? Eu vou disponibilizar esses slides, né, não na forma de vídeo, mas também de slide para que você possa acompanhar,
tá? Então, assim, a gente tem que entender que existe diferenças. Uma outra diferença que é importante é que tanto as artérias das arteríolas, elas não apresentam valvas, que é isso aqui que você está vendo aqui dentro, no seu interior, tá? O fluxo arterial, ele corre livre, enquanto na veia e nas vênulas, esse fluxo, ele é condicionado por meio de válvulas. Então, a gente vai aqui, ó, nas veias e vênulas, a gente consegue ver que existe válvulas de contenção. Então, o sangue ele segue num fluxo único. Entretanto, como o bombeamento, a pressão de retorno, né, do sangue ao coração, ela é controlada pela pressão osmótica, não a pressão arterial, que a gente vai entender um pouquinho lá na frente, e sim pela pressão osmótica, que é a pressão exercida pelos músculos, né? E tem que ter uma válvula de contenção, porque a pressão osmótica ela não é capaz de gerar a mesma pressão que é gerado pelo o bombeamento, a contração ventricular. Então, esse fluxo, ele para ele poder seguir numa única direção, ele tem que ter uma válvula de represamento impedindo que ele retorne. Quando há uma decência dessa válvula, a gente começa a ter uma doença que é chamada de varizes, né? Então vai estourando uma atrás da outra, né? Estourando no sentido figurado, tá, gente? Já os capilares sanguíneos, ó, então a gente já viu artérias, arteríolas, veias e vênulas. Já os capilares sanguíneos, eles são o que a gente pode chamar de frágeis, tá? Os capilares, eles não aguentam pressão nenhuma, é tanto que a gente pode chamar ele pseudamente de zona neutra, né? Eles não trabalham de forma alguma com pressão. Eles não têm essa capacidade de tolerar a pressão. Por quê? A camada endotelial dele é muito fina, né? Então, ele praticamente ele tem de 1 a 3 camadas no máximo de células. E essas camadas, elas permitem passar para o tecido, né, a linfa, né, que aqui dentro do capilar é chamada de plasma, mas no tecido é chamado de líquido intersticial, e dentro do sistema linfático é chamado de linfa, né, para o tecido. Fora que ele também permite, né, quando o plasma sai para o tecido, o carregamento de nutrientes e também de células brancas, né, células de defesa e de nutrientes, ok? Vamos lá. Então, a rede linfática, ela captura o líquido que ficou aqui excedente, né, e leva também a favor da pressão osmótica até o átrio direito. Aqui, ó, vamos prestar atenção um pouquinho aqui, né? Embora pensemos que as artérias só carreguem, né, sangue arterial e que as veias do sangue venoso, é errado afirmar a condição. Por quê? Porque nem toda artéria, né, vai carregar sangue arterial. Gente, ó, presta atenção, eu sei que é um pouco difícil entender isso, mas não é impossível, tá? Todo líquido, toda hemolinfa que sair dos ventrículos tem que sair por uma artéria, ponto, tá? Não importa se é sangue venoso ou sangue arterial. Então, ó, segue comigo, né? Veia cava superior, veia cava inferior, desemboca dentro do átrio direito. É sangue venoso, tá? Que vai ser ejetado para o ventrículo direito. Continua sendo sangue venoso. Entretanto, a força ventricular de ejeção, ela tem que jorrar esse sangue, né? Jogar esse sangue por uma artéria. Se aqui fosse veia, tá? Se fosse a veia pulmonar, não suportaria a pressão de ejeção do sangue. Então, nesse caso aqui, o sangue, mesmo sendo venoso, ele vai ser conduzido até o pulmão, tá? Para poder sofrer a hematose, ser oxigenado por uma artéria. Quando ele chega no pulmão, né? A pressão alveolar, a pressão pulmonar, a pressão, perdão, ventricular, que é de ejeção, ela termina, ela finaliza. E o sangue, ele não precisa mais de pressão, né? Ele não precisa retornar por uma artéria, ele não vem do pulmão sob pressão. Por isso que ele retorna ao coração, tá? Mesmo sendo um sangue agora arterial, ele vai retornar ao coração por uma veia pulmonar. O sangue é arterial, mas a veia é pulmonar, tá? Então é veia. Então, ó, no caminho aqui da pequena circulação, o sangue chega pela veia cava superior e veia cava inferior venoso.
entra pelo átrio direito, é ejetado ao ventrículo direito, sangue venoso. Vai sair por uma artéria pulmonar, porque a pressão de ejeção do ventrículo direito não seria suportada por uma veia. Vai para o pulmão, faz a hematose. Quando termina a hematose, né, o sangue ele não tem a mesma pressão com que saiu, então ele não precisa retornar ao átrio por uma veia, perdão, por uma artéria. Ele vai retornar por uma veia. Então, ele volta pela veia pulmonar, entra aqui, né, conduzido ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo direito, e o ventrículo direito, para distribuir para a grande circulação, aí sim, ele usa uma artéria, né? Então, essa artéria aqui é a artéria aorta. A gente vê o arco da aorta aqui, certo? É isso. Conhecendo então o coração, né? Aqui eu tenho as válvulas, né? Ou valvas cardíacas, que são válvulas tendilíneas, né? Essa daqui é a tricúspide, porque ela tem 3 feixes tendeninhos. Peraí, gente. Átrio direito, calma aí que vai sair, tá? Ó, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, septo interventricular, que divide meu coração em direita e esquerda, certo? Veia cava superior, veia cava inferior, né? Válvula tricúspide, porque tem 3 feixes de linha. Válvulas semilunares, ó. A válvula tricúspide é a válvula de entrada. As semilunares, tá? Que são as da artéria pulmonar e veia e artéria aorta, perdão, artéria pulmonar e artéria aorta são válvulas de saídas semilunares, ok? Eu tenho aqui a artéria pulmonar, as veias pulmonares, que são os do retorno do coração, né? Sangue arterial. Eu tenho a válvula bicúspide, também chamada de válvula mitral, tá? E a artéria aorta. Aqui, ó, eu tenho as camadas do coração. Lembra que eu falei para vocês? Aqui o roxinho é o endocárdio, é o que lida diretamente com o sangue, né? O sangue está em contato íntimo com ela. Miocárdio, músculo contrátil. E o pericárdio, que é a superfície externa, que é como se fosse uma embalagem, tá? Uma capinha que tem o coração, ok? Aqui, ainda sobre o coração, né? Vamos entender a posição do coração. O coração, gente, né? Ele é um músculo estriado cardíaco. Lembra que a gente viu isso no sistema muscular? Ele é um músculo estriado cardíaco, então ele é involuntário. A gente não controla o coração. Ele é oco porque ele tem cavidades, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, né? Este é situado também na cavidade torácica, né? Ele fica dentro do nosso tórax, no espaço conhecido como mediastino. É esse espaço aqui, ó, né? Tem um encaixe certinho para o coração aqui. Ele fica localizado entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo, né? Embora ele fique 2/3 mais ao lado esquerdo, isso faz com que o pulmão direito seja muito maior do que o pulmão esquerdo. Sua forma é cônica, sim, porque ele lembra um cone. Você consegue fazer um triângulo aqui, ó, no coração, tá? E onde o ápice, que é essa pontinha aqui, ela fica voltada para o músculo diafragma que está aqui embaixo, né? E a base cardíaca fica aqui em cima, tá? Onde saem os grandes vasos do coração. Aqui, deixa eu ver o que foi que eu tinha colocado, né? Para vocês verem. Aqui é o caminho que o coração faz, né? O bombeamento que eu já tinha explicado lá para vocês lá atrás. Então, ó, o sangue venoso chega tanto pela veia cava inferior quanto a veia cava inferior, desembocado dentro do átrio direito, passa pela válvula tricúspide e é injetado aqui no ventrículo direito. Do ventrículo direito contrai, manda para a artéria pulmonar, tá? A artéria pulmonar leva o sangue venoso até o coração, o pulmão, onde este faz a hematose e é devolvido, né, pela veia pulmonar ao átrio esquerdo, mas agora é sangue arterial. Ele é conduzido para o ventrículo esquerdo. Nessa condução, ele passa pela válvula
bicúspide ou válvula mitral, e a ejeção faz com que esse sangue seja deslocado em função da artéria aorta, né? Passando pela válvula semilunar. Então, isso daqui é a pequena circulação. Aqui a gente tem as válvulas, né, trabalhando. Então, eu tenho a tricúspide, né? E eu tenho a bicúspide e a semilunar aqui. Eu só tô vendo uma semilunar, tá? Porque essa animação não deixou a gente ver todas as válvulas, mas dá para entender, né, que a válvula tricúspide tem 3 feixes, a bicúspide tem 2, né? São muito fortes esses feixes, tá, gente? Você consegue, pegando uma dessas ramificações, subir, né, o músculo cardíaco, porque o coração ele pesa entre 250 até 280, dependendo. Para quem tem doença chagática, pode pesar até mais de 300 gramas, tá? Você consegue segurar o peso do coração segurando uma dessas ramificações, tá? Aqui a gente já tem o processo de hematose, que a gente também vai ver lá no sistema respiratório, então é só uma pincelada para vocês entenderem, né? A partir do momento que o sangue ele é conduzido ao pulmão, né? Ele vai passar por essas ramificações aqui até chegar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são saquinhos, a gente pode colocar assim como saquinhos, onde ocorre o processo de difusão, né? O sangue recebe o oxigênio e libera o dióxido de carbono, né? O oxigênio é as bolinhas brancas, o dióxido de carbono é as bolinhas pretas. E aqui, ó, mostra a conversão das hemácias, né? Chegando nessas ramificações, nesses capilares alveolares, né? Onde a gente vê aqui que ela chega roxinha e depois ela fica vermelhinha. Então, ela deixa de ser uma hemácia, vamos supor, né, venosa, para se tornar uma hemácia arterial. Esse processo é conhecido como difusão. A circulação coronária, isso daqui também é muito importante, né? A circulação coronária, porque assim, o músculo cardíaco, ele também precisa de irrigação. O coração, ele trabalha com sangue dentro da cavidade dele, mas o músculo cardíaco, ele também necessita ser irrigado, ele é músculo, ele trabalha constantemente. Uma coisa que é importante, e talvez vocês vejam no EAD, né, é que o batimento cardíaco em vida fetal, ele só é condicionado do lado direito, né? Então, só o lado direito bate. Quando se corta o cordão umbilical, o lado esquerdo do coração, esse lado aqui, ele começa a bater e ter a função dele, tá? A circulação coronária, né? É a circulação do sangue nos vasos sanguíneos no músculo do miocárdio, então é o coração aqui, conhecido como artérias e veias coronárias, tá? A circulação coronária, ela nutre o coração. Uma coisa também que é importante comentar é que a gente não nasce com essas ramificações, né? Essas ramificações chamadas angiogênese cardíaca, ela é desenvolvida ao longo da nossa vida, né? Então, assim, às vezes você vê muitas pessoas jovens tendo infarto fulminante e não retornando, porque o coração ele precisa dessas ramificações. Com certeza você conhece um vozinho que já infartou 12 vezes e tem o maior orgulho de falar que já infartou 12 vezes e não morreu. Porque o coração dele acha caminhos de nutrir a área para diminuir o infarto, né? Então, se a gente fosse comparar entre um adolescente e um idoso, a possível chance, né? Se os dois forem sadios, tá, gente? Vamos considerar nesse termo. A possível chance do idoso sair do infarto é muito maior do que um adolescente, tá? Por quê? Porque o coração do adolescente ainda não apresenta essas ramificações cardíacas, né? Essas artérias, ramificações das artérias e veias coronárias. Então, nesse caso, eles diminuiriam um pouquinho a taxa de sobrevivência, tá? Os primeiros ramos que surgem da aorta descendente, assim que ela emerge do ventrículo esquerdo, ó, então vamos dividir em 4. Ventrículo esquerdo, né? Tá para cá, tá? São as artérias coronárias direita e esquerda, né, que fornecem diretamente sangue arterial para suprir, perdão, um músculo cardíaco. E a drenagem venosa do coração é governada pelo seio coronário, né, com auxílio secundário das veias cardíacas anteriores, que entra em contato com o átrio direito, né? Então a gente tem a irrigação pela artéria e a drenagem aqui pelo átrio, tá? Falando da condução elétrica, não estou falando
cardíaca, tá? Esqueçam filtração. É condução, é por onde o sinal está passando. É como se fosse esse raiozinho aqui, tá? A onda P, ela mostra a condução elétrica nos átrios. E o complexo QRS, a condução elétrica, né? Pode ser despolarização e repolarização nos ventrículos. Então, assim, já a onda T, ela apresenta a repolarização, tá? Perdão. A QRS apresenta só a despolarização e a onda T, a repolarização. A despolarização, gente, não significa contração, e sim a condução elétrica. Então, ó, aqui a onda P significa que o impulso está sendo originado num nodo sinatrial. Então, ele chegou no nodo sinatrial, tá? Originou ali. O intervalo PR, né, que é esse intervalo aqui, ele descreve a distância de despolarização dos átrios e ventrículos, ou seja, mostra o impulso passando pelo nó atrioventricular. Então, é a distância daqui para aqui, né? Então, eu tenho a distância entre um nódo e o outro, tá? Já o complexo QRS mostra despolarização no ventrículo, então o tempo que ele demora para despolarizar os meus ventrículos, tá? O intervalo, né, o segmento aqui, ST, ele mostra o final da despolarização do ventrículo e a sequência da sua repolarização. Então, ele está mostrando o impulso que chegou até o seu final. Então, aqui seria o máximo, né, que ele chegou e vai começar a subir para repolarizar novamente o ventrículo. E a onda T, né, representa a repolarização do ventrículo. Então, ele está crescendo novamente, ele está sendo repolarizado, né? Mostra o intervalo de despolarização e repolarização ventricular. Quanto maior o intervalo, né, maior o batimento. Então, se essa onda aqui ela fosse maior, mais gigante que essa, né, significa que meu batimento estaria lento demais. Quanto menor essa onda, meu batimento cardíaco é mais rápido, certo? Isso daqui é uma curiosidade, eu vou deixar depois um vídeo para vocês verem no final, tá? Para vocês pesquisarem. É bem interessante entender um pouquinho de eletrocardiograma, gente. Às vezes a gente começa a entender um padrão, tá bom? Por fim, esse daqui é o final da nossa aula, essas daqui foram as referências utilizadas para. Lembrando que vocês têm que olhar a apostila, a gente tem o conteúdo extra aqui, tá? Esse conteúdo extra, eu sugiro a leitura, né, para vocês compreenderem a grande e a pequena e a grande circulação. No YouTube tem um link aqui, é só copiar e jogar no Google. Para compreender a importância do sistema linfático, também tem um vídeo no YouTube, né? E para compreender um pouco mais sobre eletrocardiograma, vocês assistam esse cara aqui, ele é muito bom, tá? Obrigado por ter